Olá, tudo bom com vocês? Olha só, eu sei que a nossa Legacy finalmente está do jeito que a gente queria. A história da quarta temporada tá muito boa. Finalmente eles têm feito coisas que a gente tem pedido desde a primeira temporada, né? Então vamos agradecer por isso. Porém, sempre tem um porém, né? Impressionante, que tristeza, meu Deus do céu. Eu comecei a refletir algumas coisas em relação a essa história da quarta temporada e eu fiquei pensando, poxa, eles vão ter que explicar muita coisa, hein? Com essa história do limbo, essa história aí da galera morrer e provavelmente vai voltar. Olha, não sei não, tá? Então, eu fiquei pensando que toda essa história pode sim prejudicar o final de The Originals e também de The Vampire Diaries, caso eles não expliquem direito. Não tô aqui pra desanimar ninguém com Legacy, longe de mim. Eu quero mais que vocês assistam mesmo, porque a quarta temporada tá muito boa. Toda a galera ali que desistiu, eu tô insistindo, continuo assistindo, volto a assistir, que a série realmente melhorou e eu espero que continue assim, mas são apenas reflexões mesmo, tá? Vem comigo então que no vídeo de hoje você vai entender tudo que eu tô falando. Em The Vampire Diaries nós tivemos o conhecimento do outro lado, que nada mais era que uma dimensão criada por magia, onde iam os espíritos, os fantasmas dos seres sobrenaturais, porque eles indo atravessando ali até o outro lado, eles não iam nem para a paz e nem para o inferno, teoricamente, né? Porque alguns poderiam ser negados, que foi o que aconteceu com a Catherine Pierce, sim senhor, que nem teve a oportunidade de ir para o outro lado e foi, direto para o inferno mesmo. Inclusive é uma cena icônica. Porém, como já sabemos, o outro lado era meio que ligado a uma âncora. E em um certo momento, a âncora acabou se tornando quem? A Bonnie Bennett, obviamente, né? Porque a galera não podia ver uma oportunidade e fazia a Bonnie sofrer constantemente. Até em Legacy, que a bichinha nem aparece, eles ainda gostam de cagar a história da Bonnie, dando sangue Bennett aí pro Alaric pra ele usar como ele quiser. Tadinha da Bonnie. Ai, Bonnie, te amo. E eu digo que era um sofrimento porque a Bonnie ficava vendo gente morta, com que frequência? Todo o tempo, fora que ela sentia a dor da morte do ser sobrenatural que passava ali por ela para atravessar para esse outro lado. Mas é o seguinte, como o outro lado ele foi meio que criado por magia, isso a gente sabe que tem uma brecha para que ele seja destruído em algum momento, que foi exatamente o que aconteceu. Antes de passar então para o outro lado, os viajantes que queriam destruir aí essa dimensão tomaram meio que o sangue misto das doppelgangers ou duplicatas, se você assiste dublado, tá? Não fica reclamando aí com a forma que eu pronuncio, não, porque eu assisti, gente, na linguagem original. Então eu não sabia que falava duplicatas, mas enfim, agora eu tô sabendo. É a mesma coisa, doppelganger duplicata, doppelganger duplicata. Até meu cachorro fica chocado com vocês. Enfim. Então, como rolou aí essa treta dos viajantes antes de atravessar para o outro lado, ter o sangue misto das doppelgangers e etc., o outro lado começou a ser meio que destruído aos pouquinhos. Então, os espíritos ali, os fantasmas que estavam ali, começaram a meio que cair na escuridão, no esquecimento, ou indo para o inferno mesmo. Então, a gente tem toda essa treta com o outro lado sendo completamente destruído, a Bonnie procurando aí alternativas para que isso não aconteça e as almas não sejam esquecidas e ela também não seja esquecida. Então isso não funcionou, é óbvio. Após a morte do Stefan, uma cena também bem chocante, mas os personagens sempre morriam e a gente sabia que o Stefan ia voltar em algum momento, obviamente, mas a Helena e o Damon acabaram meio que se sacrificando. Eles queriam trazer o Stefan de volta, afinal de contas o Damon, ele é um egoísta, né, gente? Nunca se sacrifica por ninguém, o garoto. Ai, Damon, nunca sacrifica pelo irmão Stefan. Odeio quando falam isso.
Com isso, eles explodiram o Mystic Grill, onde tinha ali um monte de viajante, fizeram churrasquinho de viajante, e com isso a Helena e o Damon acabaram morrendo também e indo para o outro lado, mas essa era a intenção. Com isso, a Liv e a Bonnie iam usar essa fonte de energia para poder fazer um feitiço ali pra galera voltar à vida, e meio que fazer o sentido contrário, sabe? Ao invés da galera passar pela Bonnie depois que morrer e ir para o outro lado, a galera ia passar pela Bonnie e voltar para a Terra. Olha que lindo. E realmente funcionou, tá? Para alguns personagens. Vários deles voltaram. A Helena voltou, o Stefan voltou, o Enzo voltou nesse momento, a Laurie que também voltou, o Tyler, ou seja, foi o momento que The Vampire Diaries quis trazer todo mundo de volta, ou quase todo mundo de volta à vida, com exceção de duas pessoas que sofriam pra cacete, mesmo a galera falando que não, sim, Bonnie e Damon, porque os dois acabaram ficando para trás, infelizmente ou felizmente, né? Com isso, nós temos um dos momentos mais icônicos dessa série, com o outro lado sendo completamente destruído, o Damon e a Bonnie dando a mãozinha ali e sendo enviados para o mundo prisão, e eles nem faziam ideia que isso estava acontecendo. E aí, com isso, eles acabaram conhecendo o Kai Parker no mundo prisão, mas essa é outra história. Não vem ao caso no momento. E eu digo que felizmente isso aconteceu, porque se isso não tivesse acontecido, certamente nós não teríamos o Kai Parker, nós não teríamos a amizade maravilhosa entre a Bonnie e o Damon, então graças a Deus que esses dois ficaram pra trás. Então já pulamos para o final de The Vampire Diaries, quando o inferno é enfim destruído ali, a Bonnie faz o Fesmatos dela, junto com a família Bennett, tudo, os fantasmas ali. Gente, que cena sensacional, com a Bonnie segurando ali o fogo do inferno, é maravilhoso. E aí a gente tem o Stefan, que nessa altura já era humano, apunhalando ali a Catherine, então a gente tem a morte do Stefan, que estava se sacrificando, e também a morte da Catherine Pierce. Eu sei que vocês já sabem de tudo isso, eu tô só fazendo um breve resumo aqui para vocês entenderem o que eu tô falando e o que isso tem em relação com a quarta temporada de Legacy, ok? Mas depois disso nós tivemos ali, né, a despedida do Stefan com a Helena, e logo ele já vai pra paz. Ele encontra a Lexi, a sua melhor amiga, a gente tem aquela cena épica. A gente tem mais pra frente também a morte do Damon e da Helena, que não aconteceu ainda, é sempre válido lembrar, mas vai acontecer em algum momento. Então a gente tem a Helena se reencontrando com a família dela, e também temos o Damon se reencontrando com o Stefan. Então com isso a gente já sabe que na paz pode ter uma mistura, né? Não precisa ser só ser sobrenatural, não precisa ser só humano, porque o Stefan era humano e mesmo assim o Damon e ele se reencontraram. E os pais da Helena também são humanos, e ela reencontrou, ela também era humana, a Jen era vampira, enfim, vocês entenderam, né? Ok, mas é nesse momento que você me pergunta: Aline, a outra série já acabou. Como que a quarta temporada de Legacy, que veio depois, pode prejudicar um final que já aconteceu há muito tempo? Se liga. Com a morte da Hope Mikaelson para se tornar uma tríada completa, nós tivemos o conhecimento de uma nova dimensão que a gente não tinha visto ainda, que é o famoso limbo. Com esse limbo, nós temos ali o Necromancer, que também tá, o Lando, depois da Hope matar ele, também foi pra lá, e no último episódio nós vimos que o Alaric, que teve morte cerebral, porém o corpo dele ainda tá vivo, ele também foi parar nesse limbo. You got room for a third? E aí o que acontece? É como se fosse uma âncora mesmo, tipo o que acontecia com a Bonnie, porém eles precisam atravessar para paz através do barqueiro, precisa dar meio que uma moeda ali para esse barqueiro e ir para a paz. Com isso, eu entendi que as pessoas que vão para o limbo são as pessoas que têm assuntos inacabados, entendeu? Que precisa perdoar alguém, que precisa de perdão de alguma forma. Isso faz muito sentido pelo fato do Alaric também ter ido neste momento, porque a Lizzie não perdoou ele no momento que ele pediu perdão, justamente para ele não ir diretamente para paz. Então, com isso, a gente acaba entendendo, né, que o Stefan, pelo fato dele ter
ido diretamente pra paz, não foi parar no limbo, porque eu não consigo nem imaginar o senhor Stefan com aquele barqueiro dando uma moedinha. Não consigo imaginar. Ele foi direto pra paz, então significa que ele não tinha nenhum assunto inacabado. Isso até que faz sentido, porque ali no final a gente tem essa despedida dele com a Helena e ele falando que ouviu a mensagem da Caroline, que vai amar a Caroline pra sempre. Então talvez nesse momento o Stefan já esteja acabando com o assunto inacabado que ele tem, que era ali a ligação da Caroline, certo? Pelo menos eu entendi isso, essa é a minha teoria, ok? Mas aí fica outro questionamento. O Enzo, ele foi morto pelo... Calma, a morte do Enzo dói até hoje. Mas enfim, o Stefan, sem humanidade, ele acabou matando o Enzo. E foi assim que a Bonnie o transformou em humano. Uma cena também muito icônica. Então, se você parar pra pensar na história, o Enzo, ele tinha, sim, assuntos inacabados. Então, teoricamente, o Enzo era para estar no limbo. E não ir diretamente pra paz. Ou eu tô errada? Porque ainda tinha aquele TTT com a Bonnie. Ainda tinha aquele negócio... Não sei não, hein? Mas vamos dizer que o Enzo também encontrou a paz. Ele passou pelo limbo e foi para a paz. Calma, gente, que no final vocês vão entender onde eu quero chegar. Bom, no final de The Originals, pra quem não se lembra, nós temos um momento que a Hope estava entre a vida e a morte. Ela meio que morreu, mas não morreu. E aí, com isso, ela acaba encontrando a sua mamãezinha Hayley. Elas acabam entrando em uma discussão, a Hayley falando que ela tem que voltar, que não chegou o momento dela morrer ainda. E aí a Hope fica falando que não, que ela quer ficar com a mãe, que ela fez merda, que ela quer ficar ali. A Hayley falando que não, e ela tem essa preocupação de deixar a mãe sozinha. Então, nesse momento, a Hayley fala, não, cara, eu não tô sozinha, vem comigo. E acaba mostrando as pessoas que estão ali com ela. E aí a gente vê o Jackson, ela também fala que os pais dela estão ali, e nesse momento ela fala pra Hope, não, cara, eu não morri por sua culpa. Foi por culpa da Hope, enfim, Vocês vão querer me matar por causa disso, né? Ela fala assim, na verdade, eu encontrei a paz, eu estou em paz por culpa sua. Então, teoricamente, eu entendi neste momento que a Hayley já estava em paz. Assim como Stefan, assim como a família da Helena e toda essa galera aí, assim como o Tyler, a Vicky também, que a gente vê no final, a mãe da Caroline, enfim, todo mundo. A Jo também, a mãe biológica das gêmeas, que a gente sabe que também encontrou a paz, enfim. Então, aí que a gente já entra em alguns questionamentos. E aí que vem o perigo dessa história do limbo e por que precisa ser tão bem explicado assim. Nesse momento, a Hayley, ela acaba dizendo que está em paz, certo? Porém, a Hope, como ela estava ali entre a vida e a morte, ela também foi direto para a paz, sabe? Ela não foi para o limbo, teoricamente, como ela também foi para Legacy, como quando morreu. Então, por que quando a Hope morreu em Legacy para ser uma tríbida completa, ela também não foi diretamente para a paz, reencontrar a Hayley, todo mundo ali, não sei o que, e aí, sei lá, depois ela voltasse como uma tríbida? Não sei, mas eu tenho outro questionamento aí que eu já falo pra vocês a respeito. Calma, segura! Nós temos outro questionamento, que é uma personagem icônica, chamada Catherine Pierce. Sim! The myth, the legend, the baddest bitch of all. Ela não pôde ir para o outro lado, que não existe mais. O inferno também foi destruído. Ela foi direto pro inferno quando tinha morrido ali da primeira vez, se tornou a rainha do inferno, porém o Stefan matou ela no final ali de vez. Então, onde está a Catherine Pierce? Tá vendo? Fica o questionamento. Pela a história que Legacy tem nos apresentado nessa quarta temporada, se você parar pra pensar, teoricamente, a Catherine, ela deveria estar vagando ali pelo limbo, porque, mano, não tem como, eu não consigo imaginar a Catherine conseguindo uma moedinha indo pra paz. Porque se ela for pra paz, é pra tirar a paz dos outros. Porque ela vai começar a encher o saco do Stefan, do Damon de novo. Não faz sentido para a história do universo, entende? Outro caso que aí a gente já pode entrar em teorias. Em Legacy nós vimos o Kai Parker morrendo mais uma vez, com a Laurie se vingando enfim pela morte da Jo e arrancando a sua cabeça. It's for Joe.
Então quer dizer que o Kai Parker está no limbo? Será que essa é uma brecha pra Kai Parker voltar nessa temporada? Poderia, vão fazer? Acho difícil, mas seria muito legal se o Kai aparecesse no limbo com a Laurie ali falando assim: aí, tu me matou, agora vem aqui, seu desgraçado. Porque eu também não consigo imaginar o Kai Parker conseguindo aquela moedinha e indo para a paz. Não faz sentido na minha cabeça. Só que aí começa um certo probleminha. O barqueiro, esse monstro, essa coisa responsável por levar as pessoas até a paz num barquinho, ele foi criado pela Cleo. Sim, nós vimos meio que a criação dele ali pela Cleo na temporada passada. Ou seja, se você parar pra pensar, o barqueiro não existia na época que o Stefan morreu, na época que a Catherine morreu, o Enzo, a mãe da Caroline, o Kai, o próprio Kai, quando ele morreu em Legacy, esse monstro ainda não foi criado. Então, se você parar pra pensar, a dimensão, o limbo, deveria ser uma dimensão nova, correto? Mas Legacy não mostrou isso não. Eis o problema, mais um problema dessa história. Existe aí uma teoria de que esse limbo foi criado pela Cleo no momento que ela criou o barqueiro. E na minha opinião isso faria muito sentido, sim senhor. Eu ia gostar se realmente eles colocassem aí essa história, porque com isso a gente não teria essas dúvidas sobre o que aconteceu com outros personagens que morreram nas séries anteriores, porque com isso a gente ia saber que era uma dimensão nova, que teoricamente não tinha como eles estarem aí, certo? Porém, essa própria teoria, ela já não faz mais sentido com o episódio 6, porque nós tivemos um personagem aí muito antigo que apareceu, que é um conhecido, um cara que, né, tinha um negócio ali com o Necromancer, então não faz sentido porque esse cara tá lá há muito tempo esperando ali pra poder ir até a paz, ele é muito velho, então não tem como a Cleo ter criado ele recentemente. Pra mim faria mais sentido se de fato fosse uma dimensão que a Cleo criou, uma dimensão nova, porque, sei lá, a não ser que eles criem alguma justificativa, mas isso também tem que ser muito bem feito, de que, sei lá, as almas que não foram pra paz estavam vagando, e aí com a criação dessa nova dimensão, eles acabaram sendo enviados para lá. Só que aí com isso a gente também percebe que no limbo, para ir para a paz e tudo mais, também é essa coisa misturada. Não é igual ao outro lado, que era só seres sobrenaturais. No limbo nós também temos humanos, afinal de contas o Alaur que foi para lá e ele é humano. Agora vamos voltar um pouquinho lá para a primeira temporada de Legacy, no momento que o Necromancer disse para Hope que de fato o Klaus Mikaelson ele morreu com amor no seu coração, porém ele não encontrou a paz. Ele fala que enquanto a Hope não encontrar a sua paz, o Klaus também não vai. Pelo amor de Deus, é uma brecha pro Joseph Morgan aparecer. Ai, Klaus, pelo amor de Deus, apareça. Então, isso dá a entender que, de fato, o Klaus, e não somente ele, mas o Elijah também, estão vagando ali pelo limbo. Eles estão ali naquelas árvores. Mas como? Como se o barqueiro foi criado depois? Gente, isso tá mexendo com a minha cabeça, Legacy. Tem que explicar isso muito bem, cara. Agora, tirando, assim, as brincadeirinhas de lado, mas, de fato, isso seria uma excelente história para o Klaus aparecer finalmente, porque a gente tem a Hope sem humanidade e eu acho que uma pessoa excelente para trazer a humanidade dela de volta é o próprio pai e seria magnífico ver esse reencontro. Faria sentido com o que foi dito ali na primeira temporada de Legacy, que o Klaus ainda não encontrou a sua paz enquanto a Hope não encontrar a dela. E também faria muito sentido porque uma das reclamações aí do final de The Originals é que nós não vimos o pós-vida do Klaus e do Elijah também, né? Nós temos eles morrendo ali, virando pozinho e acabou. Em The Vampire Diaries ainda, apesar de não ser tão legal, a gente vê o destino dos personagens, a gente vê que os personagens vão encontrar a paz, porém, em relação ao Klaus e o Elijah, fica uma coisa muito em aberto. Então seria muito poético e lindo se em Legacy de fato nós víssemos o Klaus tendo a sua
paz finalmente indo para a paz. Consigo imaginar o Klaus naquele barquinho? Não, definitivamente não, porque eu imagino ele arrancando a cabeça do barqueiro. Dificilmente vai acontecer, mas eu adoraria até ver o Klaus e o Elijah conseguindo ali a sua paz, da Hope falando, não, pai, pode ir em paz, eu vou ficar bem, vai. Tio também, vai lá. E aí a gente vê o reencontro do Elijah com a Hailey e os dois dançando finalmente, essa era a promessa. Mas isso não vai acontecer, né, gente? É só do meu sonho mesmo, desculpa. Eu falo do Klaus, eu falo dessa família, eu vou longe. Então vamos continuar aqui com o tema do vídeo, né? Melhor. Reparem que no episódio que a Hope se torna uma tríbida completa, ela tá ali conversando com o Necromancer e ela fica nessa dúvida. Ou voltar para o mundo e ser uma tríbida completa de vez, ou ela ir para a paz, porque ela lembrou justamente desse momento que o Necromancer falou que o pai não ia ter paz enquanto ela não tivesse, enfim. Então ela ficava, quem eu salvo? Eu salvo meu pai ou eu salvo as outras pessoas de Malivor? Então com isso ela acaba decidindo voltar, como a gente já sabe muito bem, e ser uma tríbida completa, e antes de pular ali na água ela fala, Necromancer, Ted, faz favor pra mim, se o meu tio, o meu pai ou a minha mãe aparecer por aqui pra atravessar, fala pra eles não esperarem por mim. If my mother, father, or uncle pass by, tell them not to wait for me. Então aí eu também já entro na coisa, a Hailey não já tinha encontrado a paz? Ou será que aquele momento que a gente viu o reencontro da Hope com a Hailey em The Originals era o tal limbo? Mas como que era o tal limbo se o barqueiro não existia ainda? Tá vendo que é confuso, gente? Tá vendo que é confuso? Eu particularmente acho que seria triste depois de tanto tempo a gente descobrir que a Hailey ela não encontrou a paz dela ainda e tá lá, no limbo. Com o chato do Jackson, ninguém merece. E o reencontro dela com Elijah, que ninguém viu. Queria muito vê-los na paz. Então esse é o momento deles aparecerem. Vocês não acham que essa história do limbo seria ótimo pro Klaus aparecer? E pro Elijah, pra Hailey? Todo mundo que morreu? Todo mundo... Ai, gente, eu tô preocupada, sabe? Eu tô fazendo esse vídeo mesmo como uma forma de desabafo, porque quando eu parei pra pensar nessa história do limbo, eu falei, calma, não tá fazendo tanto sentido na minha cabeça, as coisas não estão se encaixando. Então, por isso que essa história é tão perigosa, caso eles não trabalhem direito. A gente ainda não sabe, né, como que vai ser. Então a gente tem que esperar ir até o final da 4ª temporada pra ver as justificativas que eles vão criar em cima de tudo isso que eu tô falando pra vocês. Se eles não explicarem, vai ser uma puta ponta solta neste universo. Você pode fingir que Legacies não existe no universo de The Vampire Diaries e The Originals, mas existe. Se eles criaram, existe. Se a Rebecca apareceu, existe. Ok. São muitas possibilidades, são muitas teorias, muitas coisas podem acontecer e muitas explicações. Então você aí, comenta aqui embaixo suas teorias, comenta o que você acha dessa história do limbo, o que você espera de tudo isso e o que mais faz sentido na sua cabeça no momento, tá bom? Enfim, tirei o peso das minhas costas, enfim, joguei aí pra vocês tudo que eu tô pensando aí a respeito dessa história, então eu vou ficando por aqui, tá bom? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, a gente tem vários vídeos de Legacy saindo e eu tô tão animada com a série nessa temporada que eu não tô fazendo só os resumos ali toda segunda-feira, eu tô fazendo vídeo durante a semana também. Vocês estão percebendo isso? Porque eu tô feliz, eu tô empolgada mesmo e vou continuar assim, eu espero. Bom, dê aquele like maroto também, que é muito importante pra mim, pro YouTube mandar esse vídeo pra outros fãs desse universo também, tá bom? Que quer saber mais sobre informações e curiosidades. Tá rolando um boato aí que o Joseph Morgan de fato pode aparecer e eu tô surtada, enfim. Me siga nas redes sociais que também estou sempre lá falando com vocês, tá bom? Tem teoria de Legacy saindo por lá, então corre pra me seguir no Instagram. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!